Muito bem, então nós estamos dando continuidade aos grandes depoimentos da propaganda aqui no Instituto Cultural da SPM e hoje nós temos a visita da nossa querida Hilda Ulbrich Schützer, que juntamente com o conselheiro Irã Castelo Branco vão nos ajudar aqui a rememorar alguns dos momentos importantes da propaganda brasileira. Eu estava dizendo para a Hilda, antes de nós começarmos, que é quase inevitável, e ela, que é uma grande profissional e veterana na profissão, já deve estar cansada dessa abordagem, mas a gente sempre, ou pelo menos antigamente, a gente começava dizendo: mas Hilda, como é que você, como mulher, venceu nessa profissão de homens? Essa pergunta está ficando meio obsoleta, mas eu gostaria de começar a nossa é uma pergunta realmente básica. A verdade é a seguinte, que eu comecei na propaganda por acaso. Eu tinha muita vontade de trabalhar numa empresa americana. Eu já era secretária. Isso. Eu já era secretária. Isso foi ao redor de 1950 e pouquinho, 52, por aí. Eu tinha feito um curso naquele tempo, de guarda-livros, não era nem contador, era guarda-livros. Era técnico de contabilidade. Técnico de contabilidade, que eu detestava, por sinal. E eu comecei a trabalhar. Era bem jovem, comecei a trabalhar e fui trabalhar fazendo os mais diversos serviços possíveis como secretário. E eu já estudava inglês. Era quase que uma condenação, né? Mulher, quando ia trabalhar, só podia ser secretária, e olhe lá. Secretária. E eu já estudava inglês porque eu era, assim, de uma certa forma, americanófila, sabe? Porque eu gostava de ler as revistas americanas e gostava do cinema americano. Já estava casada? Não, eu me casei porque bem o seu depois. nome é de casamento. Qual é o seu nome de solteira? Ulbrich, Hilda Ulbrich, de solteira. E Schützer é do meu ilustre consorte. Mas aí eu vi um anúncio no jornal: procura-se secretária para a empresa americana, não se exige experiência. Eu digo, bom, a cara e a coragem, é para aí que eu vou. E foi muito gozado, porque eu fui ser entrevistada num escritorinho que dava medo, na Praça da Sé. E quem estava lá era um publicitário que nunca chegou a ser famoso. Ele chamava-se Urbano Zack. Muito simpático, muito tímido, sabe? E eu fui entrevistada por ele, ele disse: olha, eu acho que você pode servir. Ele era um publicitário porque ele trabalhava numa agência? Ele estava trabalhando naquele tempo na Grant Advertising de São Paulo, que tinha que era ele. A Grant no Rio era muito grande. Importante era no Rio de Janeiro por causa da Souza Cruz. Exato. Se não me engano, era o principal cliente. O Grant era um grande acionista da Souza Cruz nos Estados Unidos. Aí o Urbano disse: olha, Hilda, você vai ter que fazer tudo, porque nós vamos ter que encontrar o escritório, vamos ter que contratar gente. E eu nunca tinha ouvido falar de propaganda na minha vida. E lá fui eu e à procura, então, de fazer tudo aquilo que ele havia dito que era necessário. Por exemplo, alugar um escritório num 13º andar, obrigatoriamente, porque a Grant não se estabelecia em nenhum lugar que não fosse no 13º andar. Então, nos Estados Unidos eles não tinham lugar, porque lá eles constroem o prédio e não fazem o 13º. Pois é, mas aqui em São Paulo era uma condição sine qua non. E lá fui eu para um prédio novinho em folha, que era do Conde André Matarazzo, na esquina da Biblioteca Municipal, da Braulio Gomes com a Xavier Toledo. Aluguei um conjunto lá. E aí comecei, eu digo, bom, agora como é que eu vou fazer? Procurar gente, né? E o Urbano disse: olha, você espera, porque vai chegar um
um camarada aí que vai ser o diretor, e realmente esse camarada chegou, era um colombiano, chamava-se Hernández, o sobrenome dele. E aí nós dois começamos, contrata isso, contrata aquilo, contrata aquele outro. Então contratamos primeiro o diretor de arte e o redator, que Vocês naquele tinham tempo... um cliente? A Souza Cruz. Ah, era a própria A Souza Cruz. Cruz. E também a gente já estava preparada para pegar algumas contas de São Paulo que já eram grandes, a Johnson & Johnson, a 3M, tinha algumas empresas americanas aqui que estavam assim meio flutuando naquele tempo. E de fato o Jaime Hernandes chegou, eu fiquei secretária dele, eu falava um inglês mais ou menos, mas dava para segurar as contas. E a Grande cresceu, acredite se quiser, ela cresceu. Ela teve um crescimento bastante bom, com gente muito boa, inclusive o Geri Garcia, que depois veio a ser meu sócio. A Hilda estava na Grande, eu a conheci lá. Estava a Teddy Jackson, que era uma das fundadoras da atendimento, ela tinha 15 pessoas. E a Hilda já era menina, ela tinha 18 anos. E ela já tinha um posto relevante lá. Ela já engraçado, você sabe que lá, a coisa era meio desorganizada, porque a Grande, quando foi fundada, mandaram uns caras gringos lá, uns caras que eram, sabe, para mandar assim, nada tomar conta, porque, sabe, lá no sul, não tem que ser assim, né? A Grande era muito forte nos Estados Unidos, mas ela tinha assim, a força nos clientes das multis americanas, e ela abriu aqui por conveniência, porque talvez até por solicitação de alguma, até essas empresas estavam chegando, já estavam estabelecidas aqui. Mas a Hilda, me lembro, na Grande, pô, era menina, rapaz. Às vezes não tinha, chegava no dia do pagamento, não tinha dinheiro, porque o cliente não tinha pago. Não é que o cliente sobrava dinheiro, mas o cliente não tinha pago, alguém não tinha cuidado disso. Ela não era contadora, ela fazia atendimento. E ela ia lá, ia para o banco, chegava, pegava o dinheiro e na hora certa todo mundo pagava com o dinheirinho na mão. Não era nem cheque, não tinha cheque, era dinheiro no envelope lá, né? E ela ia ao banco, ela deixava tudo ir ao banco lá brigar com o gerente para pegar dinheiro, adianta aí que eu preciso pagar o pessoal. E pagava toda a turma. Quer dizer, esse é o tipo de uma pessoa assim muito, sabe, muito ativa, muito... O Geri me contava que depois do expediente, nessa época, a senhora e ele punham um disquinho na vitrola e dançavam. Ah, mas tranquilo. Era um happy hour dançando. Não, tinha... A nossa turminha lá era uma turminha de jovens e a gente fazia exatamente isso. É muito difícil separar a Hilda pessoa, no meu caso, da profissional, porque nós vivemos muito tempo juntos, no trabalho, na amizade, enfim. E ela... E as qualidades dela, as profissionais, elas também são muito ligadas à pessoa dela, porque ela a Hilda é uma pessoa que é organizada. A Hilda é filha a mãe dela é italiana e o pai é alemão. Então ela tem um coração italiano e uma cabeça alemã, entendeu? E isso faz com que ela seja muito especial como pessoa, sempre. Grande profissional, ela foi uma espécie... Ela foi, na verdade, a primeira mulher na publicidade brasileira que teve um destaque enorme. Ela foi uma pioneira como profissional, mulher na publicidade brasileira. Nós íamos a teatro, que tinha incipiente naquele tempo. Concertos no Municipal, a gente ia. E veio gente do Rio, inclusive um diretor de arte do Rio veio para cá e a agência cresceu. Bom, como consequência desse crescimento, quem veio para cá? O Caio Domingues. O Caio Domingues veio para cá.